Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gil Guimarães, pastor da Assembleia de Deus da Rua Paraíba, número 135, São João de Meriti Centro. E quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu convido a você para participar agora. Se você quiser ir ali no culto, faça Deus, o culto lá é quarta, sexta e domingo, às 19 horas, quarta e sexta. Domingo, às 18 horas. Você está convidado, você e sua família. Eu vim aqui tirar uma dúvida de vocês, dentro da Bíblia Sagrada. Conheço muitas pessoas que estão afastadas da casa do Senhor porque não deu certo o casamento. Alguns entrou com processo de divórcio, outros não entraram com processo de divórcio, mas continuam ligados ao marido pela lei do homem, com registro de casamento. E eu vim aqui esclarecer para você que você pode se divorciar sim, independendo da sua situação dentro da luz da Bíblia Sagrada. O divórcio, ele é lícito dentro da palavra de Deus. Só que existe divórcio que é sem sentido bíblico, sem razão. Mas existe divórcio, dissolução do casamento, dentro da luz da palavra de Deus. Um exemplo para você aqui, abra sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Deuteronômio, capítulo 24. Nós vamos começar aqui, e em todo esse estudo que eu vou dar desse livro de Deuteronômio acerca do divórcio, eu vou mostrar a vocês tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, tá bom? Dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Abrimos a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 24, está escrito assim: e quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisas feias, e ele fará escrita de repúdio, ele dará as suas mãos e despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, fosse casar com outro homem, e se este último homem aborrecer e fazer escrito repúdio, lhe der nas suas mãos e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminado, pois é abominação perante os olhos do Senhor. Assim fará pecar, para que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Louvado seja Deus. Deixa eu explicar a você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu explicar a você. Coisa feia, que aqui Moisés deixou escrito, essa coisa feia, você pode ter vários significados. Inclusive, existe 12 sentidos desta palavra coisa feia. E eu vou te dar alguns exemplos. Depois você aí procura com carinho, dentro do procedimento, do conhecimento, e você vai entender o que é coisa feia. Coisa feia pode ser, louvar-se a Deus, coisa feia pode ser sem beleza, sem aspecto, ou sem aparência, desagradável, imoral, indecente, desonesto. Tudo isso significa coisa feia. E existe mais algumas coisas que podem ser como coisa feia. Prostituição, adultério é coisa feia. Então, quando Moisés deixou isso aqui coisa feia, ele deu a carta de repúdio, que é a carta de divórcio. Pode se divorciar sim. Agora tem que saber por que você vai se divorciar. O que você encontrou, um homem viu de coisa feia na mulher. Talvez a mulher não lava, não passa, não cozinha. Talvez a mulher não quer deitar com ele, praticar o sexo como sua mulher. Então tudo isso é coisa feia. Deixa eu explicar. A jovem que não sabe passar, não sabe cozinhar é uma coisa. Isso não é coisa feia. Mas a mulher, uma jovem que casou,
sabe lavar, sabe passar, sabe cozinhar, e ela não quer fazer isso, então ela está praticando coisa feia, porque a Bíblia diz que a mulher casada cuida das coisas do mundo para agradar o marido no mundo em todo. Então, isso é um dos exemplos que Moisés falou, coisa feia. E a coisa feia, ela vem por este caminho que você pode entender. Então, eu já vou logo de mão deixar para você bem claro que essa coisa feia não é adultério que Moisés falou, para dar a carta de repúdio, repudiar a mulher, dar a carta de divórcio. O repúdio era deixar a mulher livre dentro da lei para se casar com quem ela quisesse, ou o marido está livre para casar com quem ele quisesse. Só que com um problema. Se esta mulher, aí, amado, deixa eu te explicar com carinho. A mulher aí, alguns profetas, profetiza, o casamento se acaba e começa a orar, e alguém profetiza que você tem que voltar, você já se deitou com outro homem, e alguém profetiza que você tem que voltar para o seu primeiro marido. Isso é mentira, isso é antibíblico. Ainda que seu marido, o segundo marido, morra, você não pode voltar para o primeiro, entendeu? De maneira nenhuma, isso é sem sentido bíblico, entendeu como é que é? Como nós lemos aqui no versículo 4, no versículo 3, ainda que o homem, e se o último homem aborrecer, ele fizer escrita por repúdio, ele der as suas mãos e despedir a sua casa, este último homem que o tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido que o despediu, não poderá tornar a tomá-la para si. Acabou, não tem como, entendeu? Deuteronômio 24, versículo 3 e 4. Então você viu que a coisa feia aqui não é o adultério. E as pessoas muitas vezes não se entendem no relacionamento, fica sendo perturbado, angustiado, porque alguém, ou talvez algum pastor, por falta de conhecimento, diz que você não pode se divorciar, e você fica naquele casamento oprimido, sofrendo, sem alegria do Espírito, entristecendo o Espírito Santo de Deus. E você aí, porque eu estou falando isso, porque algumas igrejas, inclusive a Igreja Deus e Amor, e a Igreja do Restauração, não é todas. Algumas restauração proíbe o divórcio, só que o divórcio é dentro da luz da palavra de Deus, como eu estou mostrando aqui. Se aqui fosse no caso de adultério, como Jesus falou, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 8, sabe o que acontece? Não é nada disso. Analisa comigo aqui, que em Levítico 20, versículo 10, diz: se o homem ou a mulher viesse a adulterar, teriam que ser mortos. Então, essa carta de repúdio aqui não é adultério, porque Levítico 20, 10 diz: se a mulher ou o homem adulterasse, louvado seja Deus, eles tinham que ser mortos. Então, você tem que aprender isso. E você que está divorciada de seu marido, você não está condenada por Deus. Você que está divorciada da sua mulher, você não está condenado, dentro que você esteja dentro da luz da palavra de Deus. Procure entender qual foi a coisa feia que você encontrou no seu esposo. Procure entender qual é a coisa feia que você encontrou na sua esposa ou no seu esposo. E aí você está pronto, louvado a Deus, para poder continuar a sua vida, inclusive casar com outro. Agora você só não pode, louvado seja Deus, voltar para o primeiro marido. Isso que é abominação aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então quando você entender isso que eu estou te explicando, louvado a Deus, você vai ter que ler comigo Deuteronômio, louvado a Deus, 22, 22, você vê só. Se caso fosse adultério isso aqui, olha o que aconteceria, como algumas pessoas brigam aqui, ó. 22, 22, ó. E quando um homem for achado deitado com a mulher casada e com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirará o mal de Israel. Então teriam que morrer os dois por causa de um adultério, entendeu? Então você pode ter certeza que aquilo Deuteronômio 24, essa coisa feia, louvado a Deus, e da carta de repúdio, não é adultério. É coisa feia disso que eu te falei. Talvez a pessoa não achou bonito, que é um pecado gravíssimo. Isso é uma das coisas que Jesus explicou no Evangelho de Mateus. Jesus explicou isso, louvado a Deus, porque Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações.
Porque o povo de Judá e o povo de Israel, eles casavam com a menininha, daqui a pouco enjoava, queria largar. E Deus começou a liberar a carta de divórcio para eles, tá bom? Abra comigo aqui, ó, para você entender. Louvado seja Deus. O Mateus 19, versículo 8, para me te explicar o que é o repúdio. Mateus, capítulo 19, versículo 18. Eu vou te explicar aqui com carinho para você entender a palavra de Deus, tá bom? Mateus 19, versículo 8. Disse ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, e não sendo por causa de prostituição casar-se com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Deixa eu te explicar o que é que Jesus está explicando aqui, louvado seja Deus, para essas pessoas que estão fazendo essa pergunta a Jesus. Por quê? Louvado seja, quando você entra por aqui, que no princípio não foi assim, as pessoas confundem. Entendeu? Você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, você vai lá, memória, versículo 27. Você vai ler ali no livro de Gênesis o que Deus fez macho e fêmea, não foi isso? Gênesis 2, 27. Deixa eu ver aqui para vocês, que é para vocês entenderem. Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, 24. E por isso deixou o homem pai e mãe, e unir-se a mulher, tornando-se dois uma só carne. Ora, um outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quando você olha isso aqui, Gênesis 2, 24, louvasse Deus, ali está se cumprindo esta palavra que Jesus falou. O que Deus uniu não separa o homem. Porque quem Deus uniu foi Adão e Eva. Isso é indiscutível. Mas depois você vai ver aquilo ali que Deus deu um sono em Adão, tirou da sua costela, fez a mulher para ele e deu a ele. Uniu os dois. Ambos estavam nus, depois pecaram, abriu o entendimento. Aí eu te pergunto, me explica aqui e me mostra qual é o outro casal que Deus uniu. Dentro da Bíblia Sagrada. Não vai você arrumar coisa da sua cabeça e querer falar não, o seu entendimento não. Estou te perguntando dentro da Bíblia Sagrada. Não existe. Dali para frente, ou eles casaram, continuaram, como caso nasceu Caim, nasceu Abel, como você conhece a história. Caim matou Abel e teve que fugir. E chegou lá, casou e continuou a linhagem de Adão, juntamente, através de Caim, que tinha matado seu irmão Abel. E depois, mais para frente, nasceu Sete, filho de Adão. Eu quero falar para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui Jesus está explicando com toda clareza. Olha só, quando Jesus explicou aqui dessa forma. Vamos para o versículo 4. E Mateus 19, 4. E ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Isso é Jesus falando. No princípio não é assim? Jesus fez macho e fêmea? Mas por que Jesus perguntou isso? Porque eles fizeram esta pergunta. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se ao confim da Judéia e além do Jordão. E seguiram muita gente e curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? Quem foi que fez macho e fêmea? Fala para mim. Você vai ver, depois do livro de Gênesis, o nosso Deus prosseguindo em fazer macho e fêmea, não deixou que a criação procriasse. Ele só fez Adão e Eva e deixou o resto correr. É isso que ele ali uniu, é o que Jesus está explicando. E as pessoas confundem, louvar-se a Deus, de não aceitar Deuteronômio 24, que é a carta de divórcio, que é o repúdio, que é dar a liberdade para a mulher, porque a palavra repúdio é dar liberdade para as pessoas estar livre
para seguir a sua vida dentro da legalidade bíblica. Entendeu? E Jesus falou isso aqui, aí disse assim: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se a sua mulher, e serão dois uma só carne. Não foi lá no livro de Gênesis 2:24 que nós lemos isso? Que Deus fez isso? Então você analisa, você não vai ver Deus dando o sono em outro homem, tirando outra costela. Ele só deu o sono em Adão, e tirou da costela de Adão, fez Eva e uniu. Ali ele fez o macho e fêmea e acabou. Entendeu? Precisamos ler a Bíblia e entendê-la. Não seja você crucificado pelo homem por não conhecer o segredo da história da palavra de Deus. Então eu quero que você entenda agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e estarei eu dando continuidade a esta mensagem no próximo bloco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que muitas das vezes o adultério, eu vou ler para você aqui em Malaquias capítulo 2, versículo 11 e 15 e 16, para você ver o problema de muitas das vezes as pessoas casarem e estar vivendo em adultério simplesmente por não obedecer à palavra de Deus. Entendeu? Você tem que entender isso. Quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, é simplesmente, louvar a Deus por isso aqui, ó, Malaquias, capítulo 2, versículo 11 e 15. Deixa eu tentar achar aqui para nós lermos, e eu vou ter que parar, mas eu estarei dando continuidade a esta mensagem no próximo bloco, para você entender acerca do casamento, acerca do repúdio que as pessoas estão muitas das vezes se contradizendo. Malaquias 2, versículo 11, está escrito assim: Judá tem sido desleal, abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. E o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, ou que apresenta a oferta ao Senhor dos Exércitos. Quando você lê isso aqui, Deus está condenando. Isso os pastores não explicam, não ensinam. Você que não está vivendo bem com o seu esposo, que não está vivendo bem com a sua esposa, estão vivendo em briga, em guerra. Se você está vendo que não dá mais, você pode se divorciar. Agora você tem que saber dentro da legalidade bíblica. Entendeu? Talvez vocês estão fazendo coisas feias e não sabem. Não respeitam o outro, xingam o outro, discute para os vizinhos ouvir, sei lá. É coisa feia. Coisa feia que Deuteronômio 24 diz, não é adultério, eu já te mostrei. Porque se fosse adultério, eles tinham que ser mortos. Um homem que adulterar com a mulher casada, ele tem que ser morto, entendeu? Então Deus aqui está chateado com pessoas aqui, com o povo de Judá e de Israel, de Jerusalém, que eles casaram com pessoas que não eram evangélicas, para você entender melhor. Então a Bíblia condena um crente casar com ímpio. Crente tem que casar com crente. Então, quando um crente casa com ímpio, está em pecado sim. Entendeu? É isso que Deus, louvar-se a Deus, não se agrada de maneira nenhuma. Tá bom? Louvar-se a Deus. Versículo 16. Está escrito assim. Versículo 15 e 16. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo ele um pouco de espírito, e por semente, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai-vos vós mesmos, e a ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz, odeia o repúdio. Também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai-vos da mesma que não seja infiel. Então você leu aqui comigo, e você viu que as pessoas pregam isso aqui, mas
não consegue interpretar pelo Espírito Santo de Deus a interpretação da palavra de Deus, como ele diz aqui. Louvasse Deus, os buscava a descendência, prometia, portanto, cuidai-vos da mesma, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel odeia o repúdio. Esse odeia o repúdio aqui de Malaquias 2,16 é que Deus odeia o divórcio, Deus odeia a prostituição, entendeu? Mas esse divórcio, se você não procurar entender, porque o povo de Israel, eles estavam se divorciando da palavra de Deus. Eles aqui, como nós lemos aqui, eu vou repetir o versículo 11 para você entender, Malaquias 2,11. Entenda com calma, vou ler o 10 e o 11 para você entender. Olha só. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. Olha só, e Deus está chateado com Judá, Deus está irritado porque eles casaram com mulheres que não era para casar. Porque Deus tinha avisado, usando o nosso irmão Moisés, que não deixasse o povo de Israel casar com mulheres que serviam os deuses estranhos, porque elas fariam o povo de Deus se desviar do caminho do Senhor. E não desse nem o esposo, nem o marido podia pegar a mulher estranha, que era ímpia, ou não crente, para você entender, e nem a mulher crente poderia pegar homem não crente. É isso aqui que Deus está odiando, o repúdio. É isso aqui que Deus está odiando, o crente que se casa com pessoas que não é crente. O crente que se afasta da palavra de Deus, da vontade de Deus, porque quando ele disse, não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus por sermos desleais uns para com os outros. Quem é que Deus criou? Você lembra? Gênesis 2, versículo 24, Deus criou o homem, macho e fêmea, e fez Adão para Eva, e Eva para Adão. É isso que eu quero que você entenda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe ninguém te condenar por causa do seu divórcio. Você pode participar, prosseguir sua vida, casar com outro esposo ou outra esposa. Se você não entender, você, por favor, pesquise a Bíblia, leia a Bíblia Sagrada acerca, procura saber o sentido da palavra, o que é repúdio, o que é divórcio, por que Deus está falando aqui que odeia divórcio, entendeu? Por que Deus odeia o repúdio? Porque Deus está odiando, porque eles se afastaram de Deus, da palavra de Deus. Não se pode, crente, casar com ímpio. Deus odeia isso, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz. Senhor Deus, abra o entendimento desta pessoa, cobre com teu sangue e ajuda eles a prosseguir a sua vida na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém e amém, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe.